Seu nome, por favor? Urso polar, 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 sabe? E a pergunta do vídeo de hoje é por que todo mundo adora o polar, cara? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um urso misterioso e adorado de urso sem curso, o polar. Você já reparou como esse urso polar meio caladão, com as suas habilidades secretas e história de origem incrível, conquistou o mundo inteiro? Enquanto o marrom é um cara extrovertido, o panda é um fofo, o polar é o cara mais badass de todos os tempos. Ele tem uma trajetória de vida que parece até um filme de ação, com direito a treinamento no Ártico, fuga de caçadores e até um mentor russo. Então, se você é fã do polar, quer saber mais sobre o nosso tão amado ursinho, fica por aqui que eu vou te contar tudo sobre esse urso solitário. Só não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho também para não perder mais vídeos por aqui. Então vamos lá, a gente precisa decidir de uma forma positiva qual dos três ursos é o melhor. E para isso, vamos levar em consideração as suas habilidades, histórias, origem e também personalidade. Sem dúvidas, o debate é sempre acirrado, especialmente quando a gente está falando entre o pardo e o polar. E sinceramente, o panda não chega nem perto dos outros dois. Entre o pardo e o polar, o desempate é sem dúvidas a incrível história de origem do polar. Na primeira temporada, o pardo era um pouco mais chato e tal, e a gente não sabia exatamente de onde ele vinha. E em relação à história do panda, eu achei que o panda tinha tido uma infância mais difícil, já que ele ficou preso no santuário por muito tempo, até ouvir a história do polar. Nesse vídeo, eu quero revisar toda a história de origem do polar, analisar o caráter dele e as suas habilidades. O polar, como o próprio nome sugere, é um urso polar de origem russa. Ele cresceu no Ártico siberiano, completamente sozinho durante a infância, sem ninguém para poder cuidar dele ou ensinar ele a sobreviver. Provavelmente sua mãe foi capturada por alguns caçadores e ele acabou ficando sozinho. Ele conseguiu escapar desses caçadores e durante a sua fuga ele encontrou uma barraca de camping. Mais tarde nós descobrimos que essa barraca pertencia a Yuri, um homem russo que vivia nessa região. No início Yuri não queria o polar por perto, só que logo percebeu que o urso não tinha para onde ir e que os caçadores estavam sempre atrás dele. Então o Yuri deixou que o polar ficasse, com a condição de que ele teria que trabalhar para ganhar a sua comida e o abrigo. O Yuri ensinou o polar a cozinhar, manusear o machado, entre outras habilidades de sobrevivência. Esses ensinamentos transformaram o polar no lobo solitário que nós conhecemos. O polar ele cometeu muitos erros, só que nunca permitiu que os fracassos dele definissem o seu caminho. Em vez disso, ele usou isso tudo como combustível para continuar melhorando, forjando os seus valores e disciplina, que manteve até a fase adulta. A vida dele com o Yuri estava indo bem, até que um dia o polar ficou furioso, lembrando da sua família. Isso fez com que o Yuri ficasse extremamente bravo e o polar teve que fugir. No caminho, porém, ele foi capturado pelos caçadores, que ele mais temia. E quando parecia que tudo estava perdido, o Yuri apareceu para salvar a vida dele. Naquele momento, o polar aprendeu os valores de responsabilidade e de lealdade. O Yuri poderia ter abandonado ele como uma punição, mas escolheu não fazer isso. Em vez disso, ajudou o polar a escapar dos caçadores, enviando ele num pequeno iceberg, onde ele poderia fugir com segurança. E essa foi a última vez que esses dois aí se viram. Depois que o polar ficou lá preso no mar, ele chegou à Inglaterra. E mais uma vez, ele estava sozinho. O polar passou por muitas situações difíceis, tentando encontrar um lugar para chamar de casa, até que ele encontrou uma gangue de crianças texugos chamada Ashley e Joe. Eles eram uma gangue de garotos ali que só causavam problemas, e o polar ajudou eles a quebrar a fechadura e a partir desse momento foi incluído no grupo. Essas crianças não trouxeram nada de bom pro polar, só que a única família que ele conseguiu encontrar nesse momento eram eles. E nessa fase, o polar acabou entrando numa fase meio emo, meio rebelde aí, fazendo grafites nas paredes, incomodando pessoas sem motivo. O polar ele tava perdendo todos os valores que uma vez ele teve. Até que, durante um roubo, ele se lembrou de tudo que o Yuri ensinou a ele. O Yuri tinha ensinado que o mundo pode ser cruel com algumas pessoas e podem machucar elas, mas retribuir a crueldade com crueldade não era benéfico pra ninguém. Yuri fez o polar prometer que ele sempre seria gentil, e o polar lembrou dessa promessa que ele fez ao Yuri, e mesmo que o mundo fosse cruel com ele deveria ser gentil com os outros. Eventualmente, o polar deixou essa gangue e continuou a sua jornada até encontrar outros dois ursos perdidos, o panda e o pardo. O polar salvou esses ursos numa situação perigosa e ali os três formaram a famosa torre pela primeira vez, com o panda, o pardo e o polar também entrando como apoio. E o mais importante disso tudo era que eles eram uma verdadeira família agora. O polar, mesmo que seja mais novo dos três, é também o mais forte. As suas exigências da vida tornaram ele mais cauteloso, já que ele não cresceu num ambiente normal. Grande parte da infância dele foi isolado da sociedade, vivendo com o Yuri. E mesmo que ele tenha aprendido muitas coisas com o Yuri, o polar também adotou alguns hábitos antissociais. O Yuri tinha um estilo de vida muito disciplinado, e embora essas qualidades sejam boas, talvez o Yuri tenha sido excessivamente rigoroso, e isso claramente acabou influenciando na personalidade do polar. Outra característica marcante do polar é a sua aparente falta de expressão. Mesmo que ele seja amigável em certas situações, as expressões dele são limitadas. Só que essa falta de emoções visíveis não significa que ele não tenha as emoções. Ele só expressa de uma forma muito mais sutil do que os seus irmãos. E isso também está relacionado ao tempo que ele passou com o Yuri, onde ele aprendeu a ser muito mais reservado e autossuficiente. Ao longo dos episódios, nós vemos aí pequenos momentos em que os sentimentos dele vêm à tona, especialmente quando se trata de proteger o panda e o pardo. E mesmo que o polar pareça distante, ele realmente se importa com seus
seus irmãos. Pode não se expressar demais, mas as suas ações falam por ele mesmo. Diferente do pardo, em busca de aventuras e conhecimento, ou o panda, que deseja aceitar o amor, o polar simplesmente quer estabilidade e segurança para sua família. Mesmo que seja raro que ele expresse essa necessidade de proximidade, fica mais evidente pra gente na maneira como ele sempre se certifica de que ele tem que estar presente para os outros, tanto física quanto emocionalmente. Os irmãos dele veem muito isso. Além disso, o polar também possui uma quantidade impressionante de habilidades. Ele fala pelo menos 4 idiomas: coreano, japonês, russo, francês, e também é capaz de se comunicar com os pombos. Então é doideira. Curiosamente, o polar se refere a si mesmo em terceira pessoa, algo que também foi herdado do Yuri. Ele é o único dos 3 ursos que chegou a estudar também. Tem 1,70 m e 260 kg. Apesar dele ser tão forte, ele tem medo de pepinos no final das contas, coisa que eu achei que só os gatos tinham. Agora vamos falar de um episódio específico, Noites Geladas. Esse provavelmente é um dos melhores episódios e mais marcantes dessa série. É um dos primeiros onde o polar é o protagonista. Nele, não só a gente descobre mais sobre a vida dupla do polar, mas também percebemos as incríveis habilidades que ele possui. O episódio começa com o polar lendo calmamente, até que às 11h30 ele se levanta e sai. Quando passa pela sala, a gente percebe que o pardo e o panda não têm a menor ideia sobre a vida dupla dele. E honestamente, não é uma surpresa que eles não saibam, já que a casa deles tem um banheiro enorme e luxuoso lá no térreo. O polar vai até a garagem e liberta a fera, que seria um poderoso aspirador de pó tunado, que é muito mais perigoso e valioso do que parece. Agora, com toda a atitude rude dele, o polar sai para desfilar pelas ruas, parecendo completamente seguro de si. E lá numa loja, o polar para, justamente para comprar algumas coisas, né? Enquanto ele estava pagando, outras pessoas encrenqueiras apareceram e tentaram pressionar ele sobre esse aspirador de pó, comentando sobre a qualidade do produto, perguntando tipo, quanto que você quer por isso e tal. E o polar, sem problema nenhum, respondeu que não estava à venda. Os homens continuaram insistindo, dizendo que quando eles querem algo, eles conseguem. E o polar repetiu, não tá à venda. Depois de assinar o recibo, o polar saiu da loja, só que os caras aproveitaram para roubar o aspirador dele. E aí, meu irmão, o atendente se ofereceu para chamar a polícia, mas o polar disse que não tinha problema, ele mesmo ia cuidar disso daí. Determinado a recuperar o aspirador, ele segue esses caras até o beco e entra numa cafeteria secreta. É lá que nós conhecemos Yana, que a princípio parece ser apenas uma barista comum, mas a gente descobre que ela é muito mais importante para a trama do que aparenta. O polar pede ajuda dela e a gente nota que não é a primeira vez que eles se encontram, e Yana fica um pouco relutante, diz que já ajudou ele uma vez, lembrando que a última vez ele bateu com o carro dela, entendeu? O que acabou rendendo ela 30 pontos no ombro, e mesmo assim ela concorda em ajudar, só que faz uma ressalva, só dessa vez, e falou para ele não contar para ninguém que ajudou. O polar então segue até o prédio indicado por Yana, e aí é que as peças começam a se encaixar. Ele descobre que os ladrões estavam usando seu aspirador de pó hackeado em lutas de robôs. Obviamente isso deixa ele furioso, né? Porém tudo era uma armadilha. Eles sabiam que o polar viria atrás dele, e aí ele é levado para uma sala escura, onde tenta convencê-los de se juntar à empresa deles. Eles falam que estão sempre procurando por novos talentos, e inclusive perguntam a ele o que ele acha de entrar para a equipe. O polar recusa, falou que ia destruir os garotos, né? E a partir desse ponto uma luta começa. O polar enfrenta o seu próprio aspirador de pó, mas usando a sua inteligência, ele consegue fazer com que o aspirador reconheça e não ataque ele. Os vilões então enviam uma horda de robôs para derrotar o polar, mas não adianta, cara. A cena de luta é espetacular. Se fossem pessoas reais em vez de robôs, seria até muito violento. E o episódio termina com o polar enfrentando um dos líderes da gangue, prometendo que vai encontrar ele novamente. Um desfecho cheio de tensão e ação foi deixado no ar, e tava um negócio muito absurdo por vir. E aí o cara vai lá e fala pro polar qual seria o próximo passo, né? Achei que você já tinha aprendido alguma coisa, que eu sempre estaria um passo à sua frente, polar. Mas um dia você vai me encontrar de alguma forma. Felizmente a história continua no Noite Gelada 2. Tudo começa relativamente normal. O polar ele tava preparando o jantar pro pardo e pro panda enquanto eles assistiam a televisão. De repente, algo inesperado acontece. A luz apaga e o polar rapidamente percebe que não foi um acidente. Pardo e panda, despreocupados, pensam que é só uma falha comum. Só que o polar sabia de algo muito maior que estava acontecendo. Ele vai até a garagem, pega suas armas e sai para resgatar Yana, que tinha sido capturada. O polar chega ao prédio e entra pelo telhado, e lá ele acaba encontrando a Yana amarrada. No entanto, isso tudo era uma armadilha para que o vilão pudesse roubar o aspirador de pó do polar de novo. Portanto que esses caras querem o aspirador de pó, irmão. Aparentemente esse aparelho continua com uma tecnologia super avançada que só o polar entendia. E depois de uma luta intensa, o polar e a Yana caem por um elevador. Nesse momento nós temos uma visão mais clara da vida dupla do polar também. E a Yana diz que você não precisava ter vindo, eu posso me cuidar sozinha. E aí o polar, sempre calmo, responde que ele sempre estaria ali pra salvar ela. E ela meio que brincando até falou que, tipo assim, e se fosse eu que tivesse que te salvar no final das contas? E aí a gente sabe, na história insinua que os dois compartilham um passado muito misterioso, com missões em lugares como Mumbai e Tóquio. Só que os detalhes dessas aventuras ficam no ar, não são totalmente explícitos pra gente. Uma coisa, porém, fica clara: eles se conheceram só numa pequena parte da história
história do Polar aí que passou, entendeu? E depois de mais uma batalha, o Polar e a Yana derrotam o vilão nerd, mas não sem antes ter uma cena que deixou todos os espectadores surpresos. No momento de leveza, a Yana comenta que o colar ficava muito bem no Polar, e o Polar ficou meio, desconcertado ali, com vergonha, e ele agradeceu dizendo que foi um presente do pai dele. Infelizmente, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu com a Yana, Polar, ou até mesmo com o Yuri e a sua família, já que a série terminou sem muitas respostas, e aí fica a grande dúvida, né? Como o Polar conseguiu manter essa vida secreta sem que os irmãos dele percebessem? Será que eles nunca notaram todas as escapadas noturnas do Polar? Provavelmente a gente nunca vai saber se o Polar e o Yuri se reencontraram algum dia. Tudo isso fica à mercê da nossa imaginação. Fique aberto, né? Polar, ele é um personagem cuja complexidade tá na própria simplicidade dele, e ele não precisa de grandes monólogos ou cenas dramáticas pra gente se conectar junto com ele e amar esse personagem incrível. E assim, nós chegamos ao final da jornada do Polar, e realmente é um personagem marcante que a história ainda deixa muito pra ser explorada, mas que é uma das histórias mais incríveis de Urso Sem Curso. Se você gosta, deixa o like aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também pra dar essa moral pro Polar, pô, e dar uma moral pra gente aqui no canal pra continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado pela força, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!